a grande pergunta é assim, o Deckard, que é o caçador de androides, Deckard. ele é um androide, um replicante? Depende do filme que você viu, porque são 5 versões. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje vamos contar uma história no mundo distópico, onde a raça humana já coloniza outros planetas, e para ajudar nessa colonização eles utilizam seres replicantes, que são basicamente clones de seres humanos. E existe uma lei proibindo desses clones voltarem para a Terra. Uma Terra já desolada, e existe a figura daqueles caçadores desses replicantes ou androides, né? E então vamos apresentar hoje um clássico da ficção científica, Blade Runner, de 1982. Tudo bem, Gustavo? E aí, Pedro? Antes de você começar, Pedro, eu gostaria de deixar um recado aqui para as pessoas que estão chegando ao canal. Se você não faz parte do Faro Frame, faça parte, se inscreva, deixe seus comentários, suas críticas, suas curtidas. Se você quiser clicar no valeu e deixar alguma contribuição, isso ajuda na construção do projeto. E vamos começar aqui com a análise de Blade Runner. Como foi sua experiência, Pedro, com Blade Runner? A gente, obviamente, você vai falar das várias versões, né? Que são 5, né? Uma delas se consagrou, por isso que esse Blade Runner é um nome tão grande, virou uma franquia, se você quiser chamar assim, né? Virou uma coisa grande. Esse filme tinha tudo pra dar errado, igual Tubarão e tantos outros. A produtora que ia fazer esse filme, ela botou na mesa 13 milhões de dólares. Mesmo em 82, o Ridley Scott considerava esse valor aquém. Mas era o valor que tinha, eles começaram a fazer com esse valor. Mas enfim, deu tudo errado. Essa produtora quase abriu falência devido a vários flops das suas produções. Tiraram o time de campo. O irmão do Ridley Scott morreu de câncer, então ele se retirou, obviamente, né, compreensivamente até. O Ridley Scott brigou com o roteirista que inicialmente foi contratado para fazer o filme, ou seja, desastre total, né? Mas acabou que a produção desse filme foi dividida em 3, que acho que não é uma coisa muito comum, imagino eu, mas assim, foi um triângulo, onde tinha num pé desse triângulo um milionário russo, chinês, se não me engano, lá de Hong Kong, a Warner e a Tandem Produções, que é a que mais se precaveu e colocou cláusulas no contrato, porque eles estavam botando dinheiro do próprio bolso. O Ridley Scott, ele tinha uma visão bem definida de como ele queria fazer esse filme. O Ridley Scott, de tantos filmes, fez o Alien, estava vindo do Alien, já vinha com a reputação nota 10 do Alien. E ele queria colocar elementos de Metrópolis, de Fritz Lang. Isso, fazer esse resgate, né? Porque tem essa influência, depois a gente vai comentar um pouco disso, né? Mas tem a influência de Metrópolis e outras coisas. Ele quis fazer uma atmosfera bem sombria, com chuva ácida. Ele queria povoar Los Angeles, que na verdade no livro é São Francisco, que você está lendo o livro. É São Francisco. Mas no filme é Los Angeles, de 2019, né? E ele queria povoar Los Angeles de 2019 com japoneses. E tinha um grande influxo de asiáticos na Califórnia. Ele achou que o futuro ia ser o povo. E na verdade ele não estava muito errado, não. Né? Tem muito chinês que é dono de Coreano, São Francisco, coisa e tal. Enfim, e ele, por sorte, assim, uma das coisas que o ajudou na produção foi que ele encontrou um cara chamado, deixa eu ver aqui, Sid Mead, que era um designer de uma automotiva. E ele fez o design futurista que você vê no filme, aquele carro voador, prédios, maquinaria, enfim. E esse cara era muito talentoso. Ele ajudou a criar essa atmosfera. Outra coisa que ajudou, quando ele chegou pro roteirista, ele falou assim, pega aquela revista Heavy Metal, que ele, acho que eu nunca li, mas imagino que seja uma coisa meio cyberpunk. Ele falou, se inspira nessa revista para construção de personagens, de cenário, de ambientação. Só que aí as coisas começaram a dar errado mais ainda. O Ridley Scott é um cara extremamente perfeccionista, extremamente. E as coisas têm que ser feitas do jeito dele. A Tandem, que era uma das produtoras, eles se precaveram. Eles colocaram uma cláusula que se o filme passasse o orçamento, que agora já era de 20 e poucos milhões, ou se passasse o tempo combinado em contrato para a produção, eles teriam o direito de tirar do Ridley Scott, não demiti-lo, mas tirá-lo do comando do filme e passar para outro diretor.
a quem o Ridley Scott obedeceria. Uma coisa assim, pelo que eu entendi do livro. O que você acha que aconteceu? O Ridley Scott atravessou o orçamento. Porque ele tem uma filmagem, uma das primeiras cenas lá uma cena grande. Você tem aí qual é a cena? Sabe qual eu tô falando? Não me recordo. Que ele gravou e tal, aí depois, muito tempo, ele viu de novo e falou assim, vamos gravar de novo. Cara, a luz não tá boa. A Tânia chegou e falou assim, Megão, comigo não. Contrato aqui, ó, já vai passar o orçamento. Botaram o filme na mão do tal de um cara chamado Bud Yorkin. E o Bud Yorkin tinha visões totalmente conflitantes com as visões do Ridley Scott. Daí, essa coisa de várias versões, de versão estadunidense, não, versão americana, versão internacional, não sei o que e tal. Por exemplo, o Bud Yorkin, que é a versão que eu vi, creio eu, tinha a narração, como se fosse uma história de detetive, bem no ar, aquela coisa de Humphrey Bogart, enfim. Mas acontece também muito dessa questão de que eles quiseram explicar um pouco mais o filme, né? Então, quando trouxeram essa narração, e inclusive foi um dos itens de muito desacordo com o Deckard lá, né? Com o personagem do Deckard, que era o Harrison Ford. Que ele não queria fazer narração, já tava com o projeto. Confesso, eu vi a versão com narração, que foi, assim, eu até falo aqui, eu aluguei no YouTube aqui dias atrás. Eu achei feio aquela coisa, parece história de detetive, assim, brega. Principalmente porque o Harrison Ford já tava de saco cheio do projeto, ele não queria fazer aquela narração, ele já tinha brigado com o Ridley Scott. Uma outra coisa que você acabou não comentando, o Ridley Scott, ele trouxe uma dificuldade de trato com a equipe, porque ele era muito autoritário. Sim. E isso funcionava bem quando ele estava fazendo as produções na Inglaterra, porque ele era britânico e fazia as produções lá. Quando ele veio para fazer a produção nos Estados Unidos, a equipe não aceitava aquilo lá de bom grado, né? Então ele precisava explicar, e ele não queria explicar, ele queria fazer do jeito dele, aí começou a ter esses desacordos, e teve brigas muito com o Harrison Ford. Aliás, exatamente, e nota-se, porque eu não sei quanto a você, mas na versão que eu vi, a impressão que eu tinha é que o Harrison Ford estava de saco cheio. Não. Ele tava fazendo um cara... Até combinou, porque o personagem dele é aquele cara assim de saco cheio, né? Mas assim, a impressão que eu tinha é que ele tava assim, porra, sabe? Olhando pro relógio. Vai acabar. Mas enfim. É essa questão só que você puxou, a questão dos cortes. Então ele perdeu ali o direito de corte final. Então a primeira versão, os estúdios pegaram, ajustaram e modificaram o filme para ter a narração e ter o final feliz. Final feliz, Isso é a coisa do Bud Yorkin. Tirando a característica do filme. Aí incluíram-se daí em 82, depois tem uma versão do diretor em 1992, quando o Ridley Scott já ajustou, tirou a narração e incluiu a cena do unicórnio, que não tinha unicórnio também, eles tinham tirado isso. E você sabe muito bem por que foi incluída essa cena, porque a versão do Ridley Scott é que o Deckard seria um replicante. Aí tem essa discussão, né, por causa disso. E a versão final de 2007, o Final Cut, ele foi supervisionado integralmente pelo Ridley Scott, removeu a narração, restaurou a versão original, aprimorou efeitos visuais e tem essa questão de ter o final mais sombrio mais também. Sombrio. Mais polêmico, né? Para gerar discussões a respeito. Né? Exato. Bom, esse filme, Gustavo, ele vem de um livro que você tem. Você quer mostrar? Você tem o livro? Estamos aí com o livro. Tá aqui, ó. A venda no site do Faro Frame. O título aí é do lado de cá. Esse aqui é o Blade Runner. Porque o título original é esse aqui. Androids sonham com ovelhas elétricas. Na verdade, o original em inglês é uma pergunta. Androids sonham com ovelhas elétricas? Isso não é um título cinemático. Imagina. Né? Imagina você vai ver o filme Androids sonham com ovelhas elétricas. Não dá pra ver. Versão brasileira, Ed Bert Richard. Não dá pra ver esse filme. Então eles mudaram o título, mas faz sentido se você... No contexto do livro. No contexto do livro, ovelhas faz... E um pouco no filme, porque os animais... Não existem animais no mundo. Mas no livro se debate mais isso. Depois eu vou comentar um pouco das diferenças dos dois. Eu vou deixar pra você matar. Se você matar. quiser comentar do título só... O título, então. Eles tinham que mudar esse título. Imagina, se não ia deixar de ter final feliz, não ia ter ovelha elétrica no título. Primeiro título que eles pensaram, assim, experimentalmente, era Mecanismo. Seria bom. Legal o título, né? Bom. Depois passou para Dias Perigosos, numa tradução livre aqui, Dangerous Days. Esse é tosco. Esse é muito breguinha, né? Sessão da tarde daí. E aí chegou-se a Blade Runner, porque existe um livro chamado Blade Runner, do William Burroughs, que também é um cara que fez... É o mesmo cara que fez aquele Naked Lunch. Não sei se você lembra desse filme, que filme louco. Por nenhum motivo, assim.
Pelo som da palavra Blade Runner. Não, porque praticamente por isso. Então, vou comentar uma outra coisa interessante que tem nesse filme. Esse filme, ele tem o efeito neo-noir. Porque o noir, não sei se vocês estão cientes a respeito, mas o noir é uma questão ali da década de 30 e 40, que mostrava um filme normalmente mais de detetive, mais de mistério. Ele tinha uma atmosfera sombria e normalmente tinha finais não tão felizes, era uma coisa muito mais sombria, né? Então esse filme traz isso, um ambiente urbano distópico, um Los Angeles futurístico, decadente, de um momento que a humanidade tinha estragado tanto o planeta que teve que explorar outros, né? Para poder colonizar e viver lá. Então, pessoas que viviam na Terra já não eram a melhor tipo de pessoas. As pessoas que tinham condições saíam da Terra e iam viver em outros planetas, né? E aí, isso é uma coisa de ambiente. A iluminação e sombra nesse filme é muito escuro, muito contraste, né? Tem aquela questão de uma chuva constante em Los Angeles. A chuva ácida. Ele falou que queria que era chuva ácida. Aí tem a questão do anti-herói. O Rick Deckard é um típico anti-herói no ar. Ele tem moralidade ambígua, ele tem um passado complexo, não é aquele super-herói, né? Aí existe o conceito do femme fatale também, a Rachel, é a femme fatale. É a Daryl Hannah. Ela traz mistério, sedução à narrativa, desafia os próprios papéis também, uma coisa assim. Tem a narrativa de detetive, então a trama traz aquela estrutura clássica de que o cara tá investigando, buscando, e no caso ele tá caçando os replicantes, né? E traz uma coisa de temas existenciais, porque ali você tá debatendo o que é ser humano, o que é ser replicante, se o replicante é mais humano, ele não é humano porque ele não tem a empatia. Lembrando que replicante é o androide. Como se fosse um clone, né? Uma construção de uma pessoa. Você sabe por que ele não usa o termo androide, o Ridley Scott? Porque ele considera um termo que traz filmes Bs à tona, assim. Você lembra de filmes Bs. Então ele troca esse nome e põe um nome mais... eufemismo, assim. Quando eu sou androide também, eu relaciono com robôs, né? E ali não é um robô em si, é uma coisa orgânica. Né? Não seria um robô super desenvolvido? Mas um robô... Tipo um robô com a mente de uma inteligência artificial. Mas ele é muito mais orgânico, ele não é tão... quando você fala robô, tem a tendência de você falar que é eletrônico, que é mecânico, né? Ali é muito mais orgânico mesmo, uma peça orgânica, construída de forma artesanal. Então você lembra lá que existiam os artesãos de órgãos, né? Um cara que era especializado em olho, outro especializado nisso. Mas é um órgão, não é uma peça mecânica, né? Uhum. E tem a atmosfera da paranoia também, de perseguição, e vai se construindo aquela questão de quem é o herói de fato naquele filme. Se é o cara que é o detetive, ou se é aquele cara que está tentando buscar a vida. Um dos personagens de Replicantes, eles vai se desenvolvendo mais, né? Vai mostrando ele como um ser que a única coisa que ele quer é viver mais. Né? Exato. Óbvio que ele tem as suas ações lá que não são tão plausíveis assim, né? Vai matando pessoas e coisas do tipo. Né? E aí é interessante a dinâmica do Deckard, né? Você tem polêmicas do Deckard, Pedro? A grande pergunta é assim, o Deckard, que é o caçador de androides, ele é um androide, um replicante? Depende do filme que você viu, porque são 5 versões. Exato. Então, o Ridley Scott queria... Vamos pensar na visão do Ridley Scott. Ele queria, ele falou, ele fala que ele é. Ele sonha com um animal e um outro personagem sabe... É isso que eu entendi. Sabe que ele sonha com esse animal e ele faz o origami indicando, eu conheço... Ou seja, a sua memória não é sua, é criada por alguém e eu conheço. Foi implementada aí. Exato. Ou seja, eu sei o que está na sua cabeça porque foi implantado. Então você é um androide. Um replicante. Tem outros argumentos também, né? Tem a questão dos olhos brilhantes, que isso era algo que era um indicativo de que o ser era replicante, não humano. Tinha uns brilhos nos olhos. Tem aquele teste do Voight-Kemp, que o Deckard não participou. Então, se ele não fez o teste, ele já é um pressuposto de culpa, né? Que ele seria um replicante. Culpa entre aspas, né? Seria um replicante. E a questão das memórias e emoções, que é um dos exemplos, né? De que o Deckard tem memórias implementadas, emoções fakes, né? Não é oficialmente humanas. Né? Isso é só uma interpretação ambígua desse personagem, né? E aí uma outra coisa que traz, como nós estávamos debatendo, que existe essa construção de personagens, heróis, anti-heróis, o vilão, o que não é vilão.
nós temos a construção do personagem do Roy Batty, que é um dos replicantes, que é o líder do grupo de replicantes. Seria o Rutger Hauer. Isso, exato. Ele é introduzido como um vilão inicialmente, porque ele é um renegado, ele mata pessoas, ele quer buscar algo que não é explicado inicialmente. Depois mostra a motivação complexa dele, né? Que ao contrário dos vilões tradicionais, a motivação do Roy é mais humana. Ele busca prolongar a vida dele, não morrer tão cedo. Porque existia uma regra no filme ali, nos replicantes, que eles foram construídos para viverem 4 anos, no máximo. Ah, é? Então essa regra era para eles viverem, terem a sua vida útil e depois irem embora, né? Eles eram aposentados, né? Aí verdade. tinha a questão dos confrontos intensos do Roy. O Roy tem os confrontos violentos ao longo do filme. Tem um momento de vulnerabilidade quando ele encontra com o Tyrell, que ele é o pai dele, né? O criador. E ele identifica que o Tyrell também não conseguiria dar mais vida para ele, né? Então ele fica vulnerável, ele tá mostrando que ele queria mais vida, ele acaba depois matando o Tyrell. E aí tem vários simbolismos que vão colocando ali com esse personagem, inclusive o monólogo final, que ele fala aquela frase das lágrimas na chuva, né? Que ele fala que todos aqueles esforços dele é como lágrimas na chuva, que você faz e não aparece e se perde no tempo, né? Que bonito, E né? foi algo improvisado, né? Porque foi improvisado foi esse texto? quando... Como que é o nome do ator? Rutger Hauer. Rutger Hauer. Ele recebeu ali o script para ele trabalhar, ele ficou em A Noite em Claro, que era um texto enorme. Aí ele foi simplificando, chegou com uma versão mais simplificada, apresentou para o Ridley Scott, o Ridley Scott aceitou, e ele foi fazendo e foi colocando improvisos, e essa questão das lágrimas na chuva foi o improviso Legal, não que ele sabia colocou. disso. Não sabia que era E foi uma improvisado. dedicação do próprio ator. Esse filme, Pedro, é muito conhecido pelos efeitos especiais, né? Um dos principais responsáveis foi o Douglas Trumbull. Só um detalhe, é irônico você falar isso, porque você sabe que tem uma coisa, tem um defeito, um errinho assim de efeito especial, bobo. Eu vi esse filme 2 vezes. Uma nos anos 80, quando moleque, aí vi com olhos de moleque e tal. E agora, mas uma coisa me ficou na minha cabeça. Sabe a cena final onde ele quebra os dedos do Deckard? Eu lembro quando eu vi... Dedo é uma coisa da agonia, né? Você já quebrou um dedo jogando bola? Não, assim, mas machuca, é uma machuca. dorzinha chata. Quando ele pega a mão e vai quebrar o dedo, eu lembro quando eu era moleque, fez assim... Ai. Só que era uma coisa assim... Não tinha aquela coisa assim, de entortar o dedo pra trás e coisa... Eu passei... Todos esses anos eu falei assim, acho que eu vi com os olhos ingênuos, né? Acho que agora eu vou ver de novo aqui pra gente fazer o vídeo. Eu vou ver que o dedo foi que... Não, ele fazia, pegava assim, literalmente assim, ele pega o dedo e fazia assim. Você vê, tem um monte de filme que os caras quebram o dedo, o cara dá uma deslocada animal, sai osso, isso aqui. Eu achei ali falta de... Não sei se ele não quis impressionar, mas dava, né? Acho que só ouviu o barulho do osso quebrando assim, mas é que assim, faz... Parece esse porquinho... Mas fala aí, foi o Trumbull. O Douglas Trumbull ele é muito conhecido pelo 2001, Odisseia no Espaço. Ele tinha desenvolvido aquela sequência do Stargate, que ele usa a técnica do Slit Scan Photography. E aí lembra, aquele efeito bem que interessante. reflete. Esse é o Douglas Trumbull. Então, o Douglas Trumbull foi o grande responsável. Coisas principais que nós tivemos de efeitos. As maquetes detalhadas, que se inspirou muito no Metrópolis de 1927. Metrópolis, né? Um cenário grandioso. Os prédios, né? Os prédios. Aí tem uma técnica chamada Multipass Exposure, que é uma técnica de sobreposição de várias camadas de filmagem para criar mais profundidade na cena, né? Então, aquelas cenas abertas da cidade, a explosão nos altos fornos e tal, era algo nesse sentido. Tinha os animatronics, que eram os modelos animatrônicos para representar os replicantes, né, as criaturas de maneira mais realista, principalmente quando tinha cena de morte, tinha uma destruição, coisas assim, né? A iluminação em chuva artificial, que você tinha comentado, então a iluminação muito melancólica, muito escuro. A projeção de telas e animações, que é aqueles vídeos, principalmente aquela propaganda enorme que existe, né? Coisa gigantesca. Sim. Aquela lá é uma coisa bem emblemática para o filme e que também foi muito explorada no novo filme que teve, que foi um prequel, uma sequência, né? Um sequel, que se chama Blade Runner 2049.
Tá, que é esse do Ryan Gosling. É, do Gosling. Que é uma sequência bem interessante, que tem essas projeções enormes também. Tem os efeitos de luz, que nós vamos explorar um pouco mais essa questão do olho brilhante, da onde veio. E tem técnica de stop motion também, que é naquele momento que você lembra que tinha um dos artesãos que eles tinham construído uns bonecos, ou uns protótipos lá, como se fossem uns replicantes menores, né? Que lá eram uns bonecos e eram uns stop motion que fazia para fazer o movimento dele mais fluido, né? Essa é uma das técnicas de efeito especial que foram usadas. Bacana. Aí eu queria Muito explorar bom. um pouco mais essa história dos olhos brilhantes, dos replicantes, né? O Blade Runner tem esse conceito de trazer alguma coisa marcante para representar o replicante, e foi alcançado isso através de uma técnica chamada processo Shufton. Ah, que é do próprio Metrópolis. né? Exato, o processo Shufton, ele foi desenvolvido pelo Eugene Shufton, um inovador em efeitos visuais do século XX. Essa técnica é criada para ilusões óticas e foi originalmente usada lá no Metrópolis de 27. Ah, não brinca. E o diretor é o Fritz Lang. Fritz Lang, é. Existe uma dinâmica dizendo que o Fritz Lang inventou esse processo, o Shufton, mas eu acho que é errado. Quem inventou foi o Shufton, né? Ele usou. Tanto que é o depois, nome, né? Exato. Processo... E aí, Shufton. como foi usado no filme? A equipe colocou uma luzinha pequenininha, que normalmente era uma luz de xenônio, próxima à lente da câmera. Aí eles usavam o esquema de espelho para replicar isso no olho do ator. Aí, obviamente, o ator tinha que estar numa posição bem marcada, tinha que ter toda a colaboração da fotografia, do operador de câmera, do diretor, para ficar aquele Mesmo reflexo. que se ele se mexesse assim, Acho que eles tinham que ir acompanhando com a luz, né? Então, eles tinham que tomar cuidado para onde ficaria a luz, para seguir o cara, não sair, não ficar no nariz, por exemplo, Ele jogava a luz no olho, né? no olho do cara. Então se o cara mexesse... Se mexesse para lá e para cá, já ia atrapalhar. É. Só replicantes têm essa luz. Só replicante. Tanto- Mas o Decker não tem, né? Ou tem? Então, é dito que tem. Eu não me recordo. Eu não vi muito também. bem. É. A minha versão ele não é replicante. A coruja tem A coruja tem, a coruja Então é tem. interessante você buscar isso e pensar assim, um processo que é lá do começo do século XX, que é uma coisa totalmente prática, de você usar espelhos e luz e coisas do tipo, ela foi reutilizada na década de 80 e com um efeito bem interessante para trazer essa dinâmica, né, de uma luz, né, uma luz no olho do replicante. Aí eu queria colocar alguma outra coisa aqui, Pedro, a respeito do livro e do filme. O livro que você mencionou, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que é do Philip K. Dick. Que está aqui. Philip K. Dick, que é conhecido por inspirar outros filmes, né, distópicos assim também. Ele inspirou Blade Runner, ele inspirou mais outros filmes por aí, né? Então, a ambientação, o filme é Los Angeles 2019, o Total livro... Recall também é do K. Dick. Total Recall, que é o Vingador do Futuro. O livro é São Francisco. Aí o protagonista também é o Rick Deckard. E no livro tem ele, caçador de recompensa, e tem uma coisa diferente, a motivação, né? No filme, o Deckard, ele é visto como um cara que vai, como se fosse um policial, que ele quer caçar os replicantes fugitivos. Já no livro, é muito mais explorada essa história de que já tinham sido exterminados quase todos os animais verdadeiros, e as pessoas queriam ter animais artificiais. E esses animais davam status de poder, ou um status social, para quem tinham os animais. Então o Descartes queria ter um animal, ele tinha uma ovelha, mas ele queria ter outros animais, ele queria comprar um avestruz. Quanto mais exótico o animal, mais caro era. Então o que ele fazia? Ele matava, lá no livro ele chamava de androides, ele matava os androides e ganhava uma recompensa tipo $1.000 por cada cara que ele matava, que ele aposentava, né? E aí ele conseguia ir juntando dinheiro e comprar um animal. Então o grande propósito dele era comprar um animal artificial, para ter um status social maior. Por isso daí o título Android Sonham com Ovelhas. Será que os androides sonham com ovelhas, né, elétricas e coisas assim. Aí diferenças que existem entre o filme e o livro. No livro não existe narração. No filme, na versão original, o corte original, existia a narração do Harrison Ford. O teste de Voight-Kamp é usado no filme, no livro, né? Tem também. Mas no livro existe uma seita que chamava mercerismo. Tipo uma seita religiosa que eles também dividiam entre o cara que era replicante, o androide não ia pro mercerismo e o humano ia, né? Então tinha essa dinâmica também. E o final, o livro e o filme, o livro, ele tem um final que aceita a realidade do jeito que é, e no filme é um pouco mais ambíguo, considerando a visão do Ridley Scott, né? Tem essas diferenças de
cortes que ele esperava e cortes não. O Philip K. Dick, autor do livro, não gostou do primeiro roteiro do Blade Runner, né? Porque ele morreu logo nesse ano, né? Você 82. quer dizer a primeira versão, né? Primeira versão. Primeiro corte. Né? Eu queria falar do Voight Campbell, esse teste, ele não é um teste real, ele veio lá do livro, foi trazido no filme. O propósito é testar a habilidade de o replicante ou androide responder a perguntas que seria de empatia, como se fosse um teste de empatia. E eles entendem que esse teste é definitivo para confirmar se o cara é humano ou não. No livro é explorado que existiam outras versões de testes anteriores, que conforme iam tendo mais versões de Android, eles iam ficando melhores ou mais fidedignos, eles tinham que melhorar os testes também. Né? E aí, tanto que eles falam da onde surgiu esse teste de Van Campbell, Voight Campbell, e que era bem aceito pelas polícias para fazer os testes. Né? Acho que é isso, Pedro. Bem, Gustavo, você deu uma aula de Blade Runner. Não, eu acabei. Então, estamos chegando ao fim, meus amigos. Se você não, mas Pedro, você quer recomendar algum filme? Fala aí. Então. Você ia falar isso? Podemos falar. Você, Pedro, que assistiu Blade Runner, o que você encomendaria? Eu recomendo um filme chamado Ex Machina, de 2015. Não vai dizer que é esse que você recomendou. Não, tem outros. 2015, que trata justamente disso. No caso ali, é a inteligência artificial num corpo que é muito semelhante ao ser humano. Aí tem uma questão de que aquela questão eterna, realmente a inteligência artificial tem emoções, enfim. É um filme muito legal, 2015, onde um homem desenvolve, né, e aprisiona esse robô, inteligência artificial. E essa é a questão, solta ou não solta esse robô? Afinal, ele tá preso aqui. Então dá liberdade. Mas ele precisa de liberdade, é um robô. Sim. Ex Machina, você lembra qual que você recomenda? Eu recomendo, tenho 4 recomendações aqui, vou falar rapidinho. Tem o Blade Runner 2049, que é uma sequência. Ele é lançado em 2017. O diretor é o Denis Villeneuve. Ele dá uma sequência depois que acontece com o Descartes. E qual que seria o futuro? Ele passa uns 30 anos. Assim. É uma sequência. Bem legal, né? Bem legal o filme. Não é um remake, é uma sequência. Não é um remake, é uma sequência. O Denis Villeneuve, é muito interessante a cinematografia dele, é bem... Fez Duna, é o mesmo de Duna. Fez Duna, né? É muito legal. Tem o Chappie de 2015 com Neil Blomkamp. Qual é esse? Chappie 2015. É um filme que os caras estão produzindo umas unidades policiais e aí um dos robôs ele acaba caindo numa favela, como se fosse uma favela assim, e ele é criado por umas pessoas ali diferentes e o robô começa a ter uma personalidade diferente que seria pré-programado. Aí eles falam, ele consegue aprender coisas que todo mundo falava que não aprendia. Né? É bem legal esse filme. Fantasma do Futuro, que é o Ghost in the Shell, uma animação de 1995, com Mamoru Oshii. E o próprio Matrix, de 99, com as irmãs Wachowski. Isso, bem, amigos. Gustavo. Parabéns. Estamos chegando ao fim. Muito obrigado por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, suas críticas, a sua curtida. Se inscreva no canal. E se quiser, deixe o seu valeu com a contribuição aqui para a construção do projeto, que é um projeto que visamos falar de bastidores e curiosidades de filmes e gêneros across the decades, né? Através das décadas. Throughout the decade. Agora a gente está passando o chapéu, né, Gustavo? Passando o chapéu. Finalmente chegamos nesse ponto. É isso aí, amigos. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.